Olá, professor Edivan, olá, acadêmicos do curso de Direito. Em nosso trabalho, vamos falar sobre o ICMS e o IPTU. Primeiramente, vamos falar sobre o ICMS. O que seria esse imposto ICMS? O ICMS ele é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. A competência desse imposto ela é dos estados e do Distrito Federal, ou seja, não é presidente, não é governo federal que cabe instituir o ICMS ou alterar a forma com que ele é calculado, porque isso é somente atribuição dos estados e do Distrito Federal, como é previsto na lei. A sua regulamentação está prevista na Lei Complementar 87 de 1996, que é a chamada Lei Candir, que posteriormente ela foi alterada pelas leis complementares 92 de 97, 99 de 99 e 102 de 2000. Agora eu vou falar sobre o fato gerador. O fato gerador do ICMS ele é gerado toda vez que existe a circulação de mercadoria, incluindo aquelas mercadorias importadas, aquelas que vêm de fora do país. A incidência do ICMS ocorre durante todas as etapas de produção, ou seja, toda vez que uma mercadoria ela é vendida, o fato gerador do ICMS é concretizado, gerando obrigações para quem vende e direito para quem compra, desde que seja outra pessoa que compre e não o consumidor final. Explicando de uma forma mais detalhada, significa dizer que durante toda a cadeia de distribuição daquela mercadoria, ou daquele produto, ou daquele serviço, você tem a incidência do ICMS, saindo do produtor até chegar no último fornecedor, antes do consumidor final, lá está o ICMS atuando. Só que o consumidor ele acaba aqui sendo contribuinte, só que de forma indireta, já que por todas essas etapas está incluindo o ICMS na circulação desse produto ou serviço. Agora eu vou falar sobre o sujeito passivo. O sujeito passivo é o contribuinte ou qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize um intuito comercial. Operações de circulação de mercadoria, circulação de produto, como eletrodomésticos, alimentos, serviços de comunicação e de transporte, entre outros serviços. A arrecadação que vem desse tributo ela é encaminhada para os estados e usado por eles para diversas funções. A sua finalidade é promover a unidade nacional e ficará a critério do Estado, que deve ser transparente e mostrar para o contribuinte para onde está indo, para onde está sendo encaminhado o valor recolhido pelo ICMS. O Estado tem que ser transparente com o contribuinte. Ele deve ser transparente. Agora eu vou falar sobre a base de cálculo e as alíquotas. A sua base de cálculo ela varia bastante de estado para estado. Além de ser um imposto que possui um sistema de crédito, ou seja, gera valores a recolher e também gera valores a recuperar. Ao colidirem, gera um saldo a pagar. Cada estado possui a sua própria tabela para a tributação de produtos e serviços em operações internas. E as alíquotas podem variar de 7% a 35%, conforme a essencialidade dessas mercadorias. Agora eu vou falar sobre a modalidade de lançamento. A modalidade de lançamento é feita por homologação, que é a modalidade em que a constituição do crédito é feita sem prévio exame da autoridade. O sujeito passivo apura, informa e paga a parcela em dinheiro referente à obrigação tributária. Agora eu vou falar sobre IPTU. O IPTU é a sigla para Imposto Predial e Territorial Urbano, presente na Constituição Federal, e serve tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas. Toda a regência do IPTU está abrangida pelo Código Tributário Nacional, representado pela Lei 5.172 de 1966. É uma importante fonte de arrecadação
que está prevista nos artigos 32 e seguintes do Código Tributário Nacional e artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal. É válido ressaltar que caberá aos municípios, mediante a edição de lei ordinária municipal, a instituição do IPTU. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do município, por exemplo, um apartamento, sala comercial, uma casa, sendo o elemento espacial é o território urbano do município e o temporal é o momento de apuração. A base de cálculo do IPTU está regida no artigo 33 do Código Tributário Nacional, que é o valor venal do imóvel. A alíquota pode variar como o uso do imóvel, de forma que podem existir alíquotas diferentes para imóveis comerciais e residenciais. Também é possível a variação da alíquota de acordo com a localização do imóvel. Por exemplo, a criação de tabelas diferentes de alíquotas de IPTU para bairros de classe baixa, média e alta. O sujeito passivo do IPTU, ele abrange aquele que detém qualquer direito de gozo relativamente ao bem imóvel, seja pleno ou limitado. A modalidade de lançamento é o sujeito a lançamento de ofício, onde a autoridade administrativa constitui o crédito tributário. E a finalidade é basicamente fiscal, ou seja, obter recursos financeiros para o município, mas também pode ser um meio para controlar os preços das propriedades.